Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs queridas de todas as regiões do Brasil e do mundo. Boa noite também em outros lugares do mundo. Boa noite para lá, Moçambique, África, onde nós temos uma comunidade grande de pastores, de bispos, de arcebispos, né, de missionários, missionárias, uma grande população cristã que adora a Cristo Jesus. Senhores e senhoras do Brasil e de todo o mundo, né? Vamos olhar para o povo da África, vamos olhar para o povo da Nigéria, né, que está aí sendo seguido, perseguido, né, por opressores, né? Senhor Jesus, que o Senhor entra com a sua providência para essas pessoas. Um abraço para o pastor Paulino, lá África, Moçambique. Um abraço para o pastor Zacarias. Um abraço grande para o pastor, o nosso bispo, né, Chico Alfêndega, e todos os membros de a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade, lá na África, e aqueles aqui no Brasil que estão sempre nos acompanhando, estão sempre fazendo parte, estão sempre conosco e nos apoiando em nesse ministério, porque esse ministério não é nosso, esse ministério, essa obra é de Jesus, como todas as obras de Jesus que tem pelo mundo afora, é dele, não é do homem, é somente dele. Nós somos apenas o veículo que ele usa para levar a sua palavra, para ganhar vidas para o reino, para mostrar o caminho da salvação, como um dia foi mostrado para mim, para você que aí está assistindo esse vídeo e aqueles que vão assistir depois. Então, meus amigos, eu peço para vocês, para que vocês possam evangelizar. Seja um missionário aí na sua casa, evangelize nas suas redes sociais, evangelize mandando a palavra de Deus para outras pessoas, para a gente alcançar o coração das pessoas, para aquelas pessoas que acham que não tem mais jeito para a sua vida, mas tem jeito sim. Vamos lá, vamos fazer a obra de Deus chegar a lugares que ainda não chegou, no coração de ainda de pessoas que não chegou. Vamos plantar a semente lá, vamos plantar a semente no coração da pessoa, como um dia plantou no meu, como um dia plantou no seu, e hoje nós estamos aqui, né, espalhado pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus, dando testemunho de vida, né, como eu vi hoje um grande, né, culto que eu vi hoje, né, do pastor Marcos Feliciano, né, lá nos Gideões, Missionários dos Gideões 2026, um culto que ele fez pela manhã, e me chamou muita atenção esse culto, que foi uma palavra muito forte, e é o que acontece com cada um de nós que estamos pregando a palavra. Não importa se você está numa igreja pequena, na sua localidade, no seu bairro, não importa se você está viajando o mundo, Deus te colocou sobre os príncipes da terra e colocou no meio, você sobre as princesas, sendo no meio das princesas da terra, e você está aí ganhando almas para Jesus, levando vida para Jesus, sendo pescador de homens, né? Como diz a palavra de Deus, que ele falou para os apóstolos: farei de vocês pescadores de quê? De homens, de vida para o reino, para mostrar o caminho da salvação que Jesus ensinou para eles e ainda está ensinando para todos nós. Bem, meus amores, meus queridos e amados, né, não importa a sua religião, não importa se você é ateu ou não, a palavra é para todos. Nós estamos aqui na página da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, mas nesse momento não tem placa de igreja, não tem nome de igreja, não tem religião. O único que tem é Jesus e a palavra dele. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, minha amiga, vamos lá, vamos juntos, né, em direção ao quê? Ao alvo, a Jesus, a porta de entrada para entrarmos nas moradas dele, lá, no céu, quando ele arrebatar a igreja. E vamos, hoje é o nosso culto de adoração ao Senhor. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos cantar aqui um louvor daqui a pouco. Voltando
3 minutos para 6 da tarde para virar a chave do dia, porque um dia começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol, que é assim que a Bíblia ensina para mim e para você. Então, daqui a pouco, menos de 2 minutos, nós estaremos no sábado, como diz a palavra de Deus, que o dia do Senhor é o sábado. É o sábado, é o mandamento que ele deixou para mim, para você. Não temos que modificar o mandamento do Senhor, não temos que modificar a palavra do Senhor, porque ele disse na palavra: ai daquele que mudar a minha palavra, ai daquele que tirar um ponto, tirar uma vírgula, ai daquele que transgride a lei, quer mudar a lei, ai daquele. Então presta bem atenção, o dia do Senhor começa daqui a pouco, 1 minuto para 6, o sábado. Um feliz sábado para vocês, meus irmãos, seja você aonde você estiver, meu querido irmão, minha querida irmã, e vamos cantar agora este louvor que diz: estou aflito. Ó Senhor, estou tão aflito, e hoje estou clamando a ti, Senhor, do meu quarto pretendo estar buscando, Senhor, a sua ajuda, ó Senhor. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando, porque estou aflito. Sei que não mereço o seu perdão, sua misericórdia, o meu Senhor, mas eu preciso do Senhor. Ó meu Senhor, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando. Porque estou aflito, Senhor, porque estou tão só, e somente o Senhor pode me ajudar, e somente o Senhor pode me ajudar na minha solidão. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando, porque estou aflito, Senhor. Perdoa-me, porque não ouvi a sua voz. Quando o Senhor falou, não me abandone, porque o mundo vai lhe fazer chorar. Porque o mundo vai lhe fazer chorar. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando, porque estou aflito, Senhor. E eu não escutei e fiz o que o meu coração me disse, Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Me aceita novamente, Senhor, porque eu preciso do Senhor, ó meu Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Poderoso é o Senhor, Senhor da criação e de todos nós, Senhor
Nós te pedimos agora que o Senhor venha sobre nós agora, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, meu Pai, de todas as armadilhas do mal, de todas as trevas. Senhor, que o Senhor permita abrir a sua palavra para podermos aprender das suas leis, dos seus estatutos, para que possamos receber a mensagem para nos dar também, meu Pai, a libertação de nós mesmos. Senhor, Deus e poderoso e glorioso, louvado seja o Senhor, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, meus irmãos e meu querido, como eu disse aí, o tema hoje, qual o fruto que você quer ser? E para começarmos, daqui a pouco entrarmos no texto principal do tema, nós vamos ler aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 2. Pegue a sua Bíblia de papel, pega a sua Bíblia de celular, pega do tablet, computador, pega um caderno, escreve os capítulos e os versículos que vão ser ditos aqui, para você conferir a veracidade da palavra de Deus na sua vida. Uma boa noite a todos, obrigado por o Senhor estar aqui conosco, e que o Senhor nos dê licença para entrar na sua casa e levar a palavra de Deus. O primeiro verso de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bem, meus irmãos, aqui foi no começo da criação, né? Não existia nada, não existia nada. Depois Deus foi criando coisas por coisas ao longo da semana, e ele levou 7 dias para criar toda e dar forma à terra. Bem, meus irmãos, nessa criação, ele colocou todos os tipos de animais, árvores, frutos, tanto na água quanto na terra. Ele colocou animais na terra, animais nas águas, animais que voam, frutos, vegetais, plantas. Ele separou os termos da água salgada à água doce. Meus queridos e meus irmãos amados, e depois de tudo criado, ele criou o quê? O homem, Adão. E ele criou o homem, moldou o homem, e o homem era o quê? Era vazio. E ele encheu ele com o sopro do seu espírito e lhe deu vida. Depois, vendo que todos os animais tinham um par, ele achou que o homem precisava de quê? De uma ajudadora, de uma auxiliadora, como diz a Bíblia para mim e para você. Então ele fez Adão dormir, e da costela de Adão ele retirou uma, e ele fez a mulher também a sua semelhança. E ali também ela recebeu o sopro de vida. Ali também ela recebeu o sopro de vida do Espírito de Deus. Bem, meus irmãos e meus queridos e amados, então nós se tornamos o quê? Alma vivente. O homem não tem uma alma. A palavra de Deus diz que o homem se tornou o quê? Alma vivente. O homem se tornou o quê? Uma alma vivente. Bem, meus irmãos, porque muitas traduções da Bíblia traz alma. O certo está sendo até corrigida pela Almeida Ferreira, e algumas Bíblias que já estão sendo corrigidas, né? Não vem alma, vem vidas, né? Então, meus irmãos,
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós, antes de estarmos aqui presentes na palavra de Deus, eu e você e todos os mensageiros, todos os pregadores do mundo, antes éramos o quê? Vazios espiritualmente, não tinha nada dentro de nós, era um vazio completo dentro de nós, e só habitava dentro de nós as trevas. E quando nós resolvemos e decidimos optar pelo arrependimento, para estar com Cristo Jesus, seguir a Cristo, o seu livro sagrado, o que acontece? Nós nos batizamos por imersão e fomos ali sepultados todos os nossos pecados, tirado todas as trevas, de tudo se fez novo. Nós nascemos da água e depois nascemos do Espírito, porque logo vem o batismo trazido por Jesus, o batismo do Espírito Santo vem dele. E aquela casa que estava vazia, ela se tornou cheia. Cheia de quê? Cheia do Espírito Santo. Então nós nos tornamos o quê? Cheio de quê? De vidas. De vidas. Nós andávamos por esse mundo errante, com a nossa casca, mas por dentro não tinha nada. Éramos um fruto ruim. Éramos o quê? Um fruto ruim. Que as pessoas, às vezes, não queriam nem estar perto de nós. Ou não queriam conviver conosco. Até os nossos familiares. Você sabe, meu irmão e minha irmã, do que eu estou falando. Mas tudo isso se acabou quando você se batizou nas águas por imersão, representando a morte e ressurreição de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós só passamos a estarmos cheios de vida para adorar o quê? O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, o Criador do céu, da terra, de todas as coisas que nós temos hoje aqui na terra. E se nós somos algo hoje, é graças a esse Criador, que é o Deus poderoso. É graças a Ele, é graças ao Filho dele, é graças ao Espírito, é graças à palavra que estamos aqui. Bem, meus irmãos, e pegando aí, agora, neste momento, nós vamos ali em Jeremias, capítulo 23, e vamos ler o que está aqui em Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, no capítulo 23. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, tá? Aliás, no capítulo 24, não capítulo 23 não, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. Perdão. Diz assim: Zedequias e o povo de Judá serão que amaldiçoados e dispersos. Alguns serão reunidos de volta da Galdeia para servir ao Senhor. Para servir quem? Ao Senhor. Para servir quem? Ao Senhor. Então veja bem o que diz aqui o capítulo 24 de Jeremias. E vamos ler esse capítulo todo e depois vamos entrar
em algumas ponderações aqui nesse capítulo. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 10. Fazei-me o Senhor ver e vi 2 cestos de fígados, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filhos de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E dizia-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos ou figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não se poderiam comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim disse o Senhor, Deus de Israel, como a estes bons fígados, assim conhecerei aos de Judá levado em cativeiro, e que eu enviei desde o lugar para a terra dos galdeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não destruirei, e plantá-lo-eis, e não arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e serão por povo, eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. E com os fígados maus, se não podem comer, de maus que são, porque assim disse o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e os restos de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitarem em terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos das terras, um opróprio e provérbio, um escânio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, e eles a seus pais. Bem, meus queridos irmãos, se você prestou bem atenção aqui na palavra de Deus, você vai ver que os figos bons que estavam naquele cesto representavam aqueles que se converteram o seu coração a quem? A Deus. E depois, aquele que tinha os figos ruins, que não se converteram a Deus e faziam abominações aos olhos de quem? Do Senhor. Bem, meus irmãos, por isso é o título de hoje. Qual o fruto você quer ser dentro desse cesto? Ou seja, quando chegar o dia do arrebatamento, ou chegar o dia em que você vai para o sono do descanso, esperando a volta de Cristo Jesus. Você quer ser o figo bom que estava naquele cesto, ou você quer ser o figo ruim, esperando as trevas vir sobre você e o seu nome ser riscado do livro da vida? Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um período de tribulações em todos os planetas do mundo inteiro.
tanto aqui quanto nos planetas fora da Terra. Porque aonde o homem põe o pé, ele contamina. Nós sabemos disso, ele destrói. Então, meu irmão, nós estamos vivendo um período de tribulações dentro do nosso planeta. Guerras, destruição, fome, miséria, desemprego, vergonhas políticas dentro do país e em outros países. Nós estamos vivendo um caos lá na Nigéria, nós estamos vivendo um caos lá na África, Moçambique. Já vivia, e com essa guerra ficou pior lá, aonde as coisas ficaram caríssimas demais, aonde os recursos deles lá diminuíram demais. Vejam só o Senhor, meu querido e meu amado, certo? Para combustível lá ficou muito mais caro, a comida ficou muito mais cara, como no mundo inteiro. Tudo isso vai chegar a um ponto que você não vai conseguir comprar de tão caro que as coisas estão. Isso é uma obra de quem? Do maligno no mundo, afetando, manipulando o homem. Então, meus irmãos, nós temos que nos apegar ao quê? A Cristo Jesus. Nós temos que nos apegar ao quê? A palavra. Porque vão vir dias e dias mais difíceis ainda daqui para frente na nossa vida. Porque tudo está operando cada vez mais para as mais dificuldades em nossa vida. Mas aquele que fica do lado do Senhor, aquele que fica do lado de Deus, sendo o figo bom, sendo o fruto bom daquele cesto, você será recolhido, arrebatado e levado para morar onde? Na cidade celestial, junto a Cristo e todos aqueles que estiverem junto da salvação na grande tribulação. Então, meu querido irmão, e os que estiverem ruins, como diz aqui a palavra de Deus, no versículo 10 diz, e enviarei entre eles a espada, fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Muitos foram mortos a fio da espada, antes mesmo de ir para a Babilônia. E aqueles que foram em Babilônia, como o rei Zedequias, os seus filhos, foram mortos a fio da espada ali, naquela hora. Os reis Zedequias, ele não foi morto. Cegou e ele se virou escravo, como diz Jeremias. Mas morreu, é claro. Não ficou para semente, não está vivo. Ele morreu. Vai ser acordado para quê? Esse fruto mau vai ser acordado para a morte eterna e nunca mais será lembrado o seu nome, os seus feitos, tudo será apagado, porque tudo vai recomeçar. E nós temos hoje em dia, no nosso meio cristão, frutos, cesto com frutos bons e cestos com frutos ruins. A igreja nós temos duas. Nós temos o joio e o trigo. Né? E logo vai chegar o dia de quê? Da separação dessas duas igrejas. Porque muitos colocam o pé dentro da igreja, mas não no culto. Muitos colocam o pé dentro da igreja, mas não estão em Cristo. Muitos estão dentro da igreja, pegam a palavra de Deus ali, abrem a palavra somente ali naquele culto, levam para casa e só vão abrir no próximo culto, na próxima reunião. Então, como é que você pode dar frutos bons se você não ora, se você não lê a palavra? A palavra de Deus diz que nós temos que meditar nela pela manhã e pela noite, para que possamos dar frutos bons. Mas se você não ora, se você não lê a palavra, como é que você pode dar fruto bom? Não tem como. Então, existe neste momento, essa divisão dentro da igreja.
o joio e o trigo. Muitos vão para a igreja pensando que vão ficar ricos, milionários, de uma hora para outra. Outros vão porque estão necessitados da presença de Jesus. E aí ele vai orar, ele vai ler o livro sagrado, dia e noite. E eu tenho certeza que ele vai ser abençoado, porque ele está dando fruto. E ele vai dar fruto, porque ele vai sair pela rua, as pessoas vão ver a transformação da vida dele, a transformação da família dele. Porque ele, além de estar adorando Deus na oração, ele está adorando Deus na leitura da palavra, ele está adorando Deus obedecendo o estatuto, obedecendo os mandamentos. Ele está adorando Deus no seu comportamento. Ele está adorando Deus na sua fala. Ele está adorando Deus nas suas roupas que ele usa. Porque senão não estaria aqui na Bíblia também, né? Que no Novo Testamento, falando das vestes, como deve o homem se vestir e a mulher de Deus deve se vestir. Como devemos nos comportar, como devemos falar, como devemos agir. É uma forma de adorar ao Senhor. E quando nós deixamos de fazer essas coisas, nós estamos sendo um fruto ruim, um fruto mau. Quando seguimos o que o mundo pensa, e não o que a Bíblia ensina. E hoje, infelizmente, neste mundo cristão que estamos vivendo, muito cristão, não todos, mas muitos, estão mais ligados com a sua mente no mundo do que dentro da palavra de Deus. Estão absorvendo os pensamentos do mundo e não a palavra de Deus. Então a sua mente se torna um turbilhão de frutos ruins e você começa a praticar esses frutos ruins. Você começa a praticar coisas ruins na sua vida, entre a sua família. E aí começa a sua vida a desmoronar. Começa a sua vida a gringolar. Sendo que quando você medita na palavra de Deus, você dá fruto bom. O fruto de quê que fala? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo. Que é ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence dos caminhos ruins, é ele que nos faz os frutos bons. Mas quando você deixa tudo, o Espírito Santo também vai embora. E aí você fica apenas com os pensamentos ruins do mundo. E isso, meus queridos, meus amados, infelizmente, está acontecendo muito no nosso meio, como foi na época de Noé, na época de todas as passagens bíblicas que o povo de Israel, o povo de Deus, estava mais com pensamentos nas coisas do mundo do que na própria palavra de Deus. Muitos morreram em vários cativeiros que Deus colocou eles. Outros voltaram, mas tornaram a fazer as mesmas coisas. Mas muitos estão ali na salvação. Muitos estão ali na salvação, morreram em Cristo. Nós temos que viver nessa terra, mas não podemos pensar como essa terra. Não podemos pensar. Não temos que viver dentro de uma redoma. Temos que praticar a palavra de Deus, levar esse fruto para outras pessoas, para que essas pessoas possam também dar frutos. Mas como você pode levar coisa boa se você está com o pensamento lá fora? Se você está com o pensamento lá no mundo e não aqui na palavra de Deus. Meu querido, meu amado irmão, olha só, no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 10 do versículo 14, Apocalipse, né? No capítulo 20 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20,
no versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10, diz assim: E o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que é o próprio Lúcifer, que vai se tornar a imagem e semelhança de Cristo, enganando a muitos. Ele é o anticristo nessa terra, e muitos que seguirão eles também são anticristo. Aqueles que recusam a palavra de Cristo, aqueles que não gostam de evangelização, aqueles que não gostam do povo de Deus, aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus ou do Cristo, são seguidores do anticristo. E aí diz aqui, né? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Bem, não quer dizer que eles vão queimar, tem gente no inferno queimando a vida inteira. Bem, a pessoa morreu, depois isso aqui é outra pregação, mas presta bem atenção no que eu vou te falar. A pessoa morreu, o fôlego de vida sobe, o corpo volta para o pó. Então não existe, além de Moisés, Enoque, Elias, Deus, Jesus e os anjos no céu. Não existe mais ninguém lá. O paraíso está fechado. Só vai ser habitado de novo depois da tribulação. Aprendam isso. Né? Aqui disse tormentos eternos para sempre, quer dizer consequências eternas. Uns queimarão menos por causa do pecado e outros queimarão mais devagar. Consequências eternas quer dizer que ele não vai ser mais lembrado. As consequências serão eternas. A morte deles, a segunda morte, será eterna. Essa é a palavra de Deus. E aí diz o versículo 14 assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Foram lançadas onde? No lago de fogo. Essa é o quê? A segunda morte. Muitos serão levantados dos seus túmulos, que deram os frutos maus, serão jogados no lago de fogo e terão as consequências eternas. Não vão queimar. O fogo não está aceso. O inferno ainda não chegou. Apesar que muita gente fala que nós vivemos num, mas o inferno ainda não chegou, que também não tem ninguém lá, no seu diabo e seus anjos. Aliás, nem para ele, porque a palavra de Deus diz que chegará o lago de fogo e ele será jogado lá junto com os seus anjos e queimará e terá consequências eternas, porque ele foi o maior mal de toda essa terra. Então, as consequências dele e de todos aqueles que seguem serão eternas. Não viverão mais, não voltarão mais a essa terra. Enquanto aqueles que dão fruto bom viverão eternamente ao lado de Deus, Jesus, Cristo, Abraão, Moisés e outros mais do passado e do presente que já se foram e morreram em Cristo Jesus. Então, meu irmão, me explica aqui para mim agora aqui o que você vai fazer da sua vida agora. Você vai esperar a volta de Cristo em Cristo ou você vai continuar dando o fruto ruim? E será ali junto com no largo de fogo onde vai se apagar toda a sua existência. Seu nome vai se apagar toda a sua existência. Você nunca mais vai ouvir o seu nome, nunca mais vai ser visto. Ninguém vai lembrar mais de você. O que você escolhe? O que você quer para a sua vida? Qual fruto você quer ser? O bom ou o fruto ruim? E se você quer ser o fruto bom, ainda dá tempo. Se você quer ser o fruto bom, ainda dá tempo. Volte para Cristo
E você que ainda nunca esteve na presença de Cristo, vai até Ele e se entregue a Ele. Porque Ele está te esperando. Ele está advogando por você. Ele está advogando por nós. Porque quando a porta da graça se fechar, não vai haver mais condições nenhuma de você escolher o lado de Cristo. Porque você vai estar já condenado para a perdição eterna, ou seja, as consequências eternas. Será totalmente extinto a sua existência no mundo e para todo sempre. Bem, meus queridos e amados, eu prefiro continuar lutando pela minha salvação todos os dias. E você? O que você escolhe? Fica aí a pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Bem, meus queridos e amados, um feliz sábado para todos vocês, um feliz final de semana para todos vocês, um bom recomeço de semana para todos, e se está ruim, com Cristo as coisas andam. Com Cristo fica bom. Sem Ele fica pior, mas com Ele tudo melhora em nossas vidas. Pode não ser um glamour, não vamos deixar de ter problemas, mas com Ele a vida é muito melhor. Tá bom, meus irmãos? Bem, meus queridos e amados,